Pois é, e aqui no nosso terreno tá todo mundo tenso, né? Preocupado com o resultado das eleições, já que tu tocou nesse ponto aí dessa escalada socialista, não tem como a gente fugir desse tema. É um tema, é, digamos, caro para a nossa nação, Sim. né? Como é que tu tá vendo isso aí, com toda a liberdade que tu já tem aí na fala, e também o teu conhecimento de política, né? Vamos aproveitar essa deixa aí para falar também dessa formação, né? Tu é professor Eu sou professor de de ciência ciência política, política. teoria geral do Estado, né, e filosofia geral jurídica. E agora também peguei, né, a parte de direito ambiental, né, porque eu achei que dentro de um contexto é estratégico. E ainda é comandos, Sou comandos, guerreiro de guerra de selva. selva, operações de choque e tenho todos os cursos da formação básica de Paraçá para sair com o título de pastor. É que a gente ficou devendo essa informação aí, né? Estrategicamente vai chegar a hora dela. Então tá. E aí, meu irmão, pô, com toda essa tua bagagem, 30 anos dentro da Força Aérea Brasileira, com toda essa tua bagagem técnica também, como que tu tá vendo o cenário aí? O que que isso pode impactar nas nossas Forças Armadas e até na nossa relação estratégica militar aí com outros países? Então, Glauber, assim, né? Talvez os meus alunos de ciência política, né, fizeram no primeiro período, eles não vão lembrar disso porque eles ainda estão começando, a formação deles está muito incipiente, né? Vamos fazer assim de forma bem lúdica, né? O cenário político ele deve ser visto para frente. Então, vamos colocar assim como se fosse um carro em movimento. Qual é a área de visão mais ampla do carro? É o para-brisas. É. Porque você vai estar olhando a estrada que está à tua frente. Assim é o comportamento dessa mentalidade direita. A gente se preocupa em olhar para frente, em querer melhorar as condições, em desenvolver uma política de comércio, em desenvolver uma política de livre iniciativa, em desenvolver uma política que valorize a educação, em desenvolver uma política que valorize a infraestrutura, né? Porque nós entendemos que a estrutura do modal ferroviário, né, é ferramenta primordial para o crescimento do país. Ou seja, são todas ações voltadas para frente. Quando você vê esse discurso, né, da esquerda, ele é um discurso que ele é visto pelos retrovisores do carro. Ele é um discurso para trás. O cara só está olhando para trás. O cara está olhando para trás assim, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui. Ele não fez nada. Foi um brincante. A única coisa que comprovadamente ele fez foi estar envolvido no maior escândalo de corrupção do mundo. Isso é o que ele fez. Mas está olhando para trás. Qual é a perspectiva para frente? A perspectiva para frente deles é criar mais 13 ministérios. A perspectiva deles é olhar para trás e ver assim, um projeto de socialismo. E esse projeto de socialismo ele já vem sendo desenvolvido aqui desde a década de 50. E as pessoas não atentam para isso. E eu te provo aqui com dados, te provo coisa que você passou aqui por Brasília e você nunca parou para perceber. Brasília foi idealizada por Juscelino, que era ligado a qual partido político? PSB, Partido Socialista Brasileiro. Apoiado e amparado na visão de um homem que era extremamente capaz naquilo que fazia na parte de arquitetura, Oscar Niemeyer. Já naquela época, olha como os caras fizeram aqui em Brasília. Avenidas largas, com uma esplanada de ministérios. Cada ministério daquele tem um anexo. Quantas pessoas tu acha que cabe no ministério daquele? No prédio principal e no anexo? Chuta. 2.000? Algo em torno de 2.500. Se você tiver o poder na mão de nomeação de carro comissionado, sabendo que as pessoas que vão estar ali não vão dedurar quem não cumpre o expediente, tu concorda que pode chegar a 3.000? Até mais. Até mais. Né? E aí você tem uma perspectiva de criar 30 ministérios. Vezes 3, quanto dá? 90. 90 mil pessoas trabalhando para um partido político ou para uma ideologia.
Entenderam a preocupação? 90 mil pessoas. Eles estão quase transformando num partidozinho chinês. Só que isso é pouco, né, irmão? Porque fora isso entra todas as estatais, todos os outros. Porque essa A continuidade pegada, da árvore, porque né? você precisa, Isso aí é só administração direta e ministério. porque você precisa, esse é o braço ideológico. Esse é o braço ideológico. Agora a gente precisa fazer a capacidade operativa financeira. Aí entra as estatais. Entendeu? Aí entra as estatais. A gente precisa produzir conhecimento. Aí entra o Ministério da Educação. Eu sou professor universitário, eu estou te afiançando. O estrago na educação, ele é monstruoso. Tu falava isso aqui, existe uma teoria que fala assim, a teoria da desestabilização. Você cria uma desestabilização, uma desinformação, o caos e uma resposta para a solução da crise. Primeira fase, que é a desestabilização, você sabe quanto tempo ela dura? A melhor doutrina nessa área fala que ela dura algo em torno de 20 anos. Fala assim, não, mas vamos fazer a primeira fase aqui no Brasil em 10. Não, em 10 não dá. Tem que ser 20 anos. Não, vamos fazer em 15. Não, 15 não dá. Tem que ser 20 anos. Por que tem que ser 20 anos? Formar uma geração? É o tempo de formar uma geração. Você pega o garoto lá, pô, teu filho, né? Acho que tem um filho hoje, né? Não sei qual a idade dele, né? Mas vamos supor que ele esteja ainda na infância. 8 anos. 8 anos. Eu coloco 20 anos para ele, eu formei uma geração. Ele vai estar com 28. Ou ele vai estar formado numa faculdade, ou ele vai estar fazendo isso. E aí eu incentivo que tipo de produção de conhecimento? Produção que não é sustentável. Aquela produção que não vai impactar. Vou formar, né, pessoas que vão trabalhar com nova produção de conhecimento e que não estão preocupados com a visão de livre iniciativa, né? A gente não vai trabalhar para formar grandes engenheiros, grandes médicos, não, a gente vai trabalhar para formar, com todo respeito, porque eu também sou professores. Né? Esses professores ligados a pensamento de esquerda. E eu volto a repetir para não ficar dúvida. Eu também sou professor. Mas a gente encontra alguns professores que nunca vão quebrar nenhuma empresa. Porque o cara não vai montar empresa. Ele vai estar só produzindo conhecimento ideológico em sala de aula. A discussão passa a ser de ideologia de gênero, de artigo X, pronome neutro. E essa discussão me impede de progredir, de ir à frente, porque eu estou olhando para a discussão que já está lá atrás, que é a pauta da esquerda. E fora isso, também tem a limitação de um pensamento diferente, né? Sim, Porque você controla. Controla de toda parte, até de uma forma como você não produz conhecimento diferente e não permite que a pessoa desenvolva e entre num contraditório ali buscando uma solução melhor. Esse contraditório eu vou dar assim, né? Existem universidades, não vou citar nome aqui, né? Que para o programa de pós-graduação, né? Que é o PPGD, para o mestrado, o cara te indica a bibliografia. Tem uma determinada universidade, né? Que a bibliografia que ele indica é pós-verdades, discurso de ódio e o tempo da mentira. São livros de autores sociólogos europeus, né? Judith Barton e outros sociólogos, que visualizaram um progressismo dentro da França, na Europa, e que está sendo estudado aqui no Brasil. Só que a gente sabe que o maior produtor de fake news é a própria esquerda. A maior política de cancelamento está dentro dessa ideologia. Mas para você ingressar no mestrado de algumas faculdades, você tem que passar por essa leitura. E aí você já está selecionando um público que vai atuar dentro da faculdade, com mestrado. E o próximo caminho dele é o doutorado. Também seguindo a mesma linha. E aí o que acontece, né? O cara fala que assim, pô, você chama uma pessoa aqui com argumento de autoridade. Porra, qual o título dele? Porra, o cara é doutor. Você vai ter que ouvir o que ele está falando, pô. Ele está produzindo conhecimento. E ele leva esse conhecimento para dentro das universidades. Ele vai transmitir dessa forma. Ele não vai fazer uma apresentação de conteúdo, né, sem clamor ideológico. Ele vai fazer a transmissão do conteúdo com apelo ideológico. Ele vai estar atuando que nem a mídia hoje está atuando no Brasil. Né? Foi francamente, né, colocado o posicionamento da mídia.
era contrária ao atual governo, né? A grande mídia, de modo geral, pô. Os caras faziam torcida. Pô, fazia torcida, pô. Né? A Suprema Corte fazia torcida. E isso me preocupa muito. A gente vê o posicionamento, pô, né? A gente aprende lá. A administração pública e seus agentes têm que primar por determinados princípios constitucionais. Né? E a gente vê lá o LIMP. Todo concurseiro sabe. Isso aí 37. é book, o primeiro livro de qualquer concurseiro, primeira página. Legalidade, pessoalidade, moralidade. Impessoalidade, moralidade. Então, impessoalidade, você falou ali. O servidor público tem que ser impessoal. Cabe a um jurista, a um ministro da Suprema Corte se posicionar. Já vai tarde com o resultado da eleição? Pô. Dá pra. A gente fala assim, é um posicionamento muito forte. Pô, enquanto eu parlamentar, mesmo no município, eu tomava cuidado com algumas coisas que eu falava, porque isso vai representar uma parcela, vai impactar. Pô, um posicionamento que a gente não sabe mais, pô, da Suprema Corte, pô. Há tempos atrás, uma ministra da Suprema Corte vai, pô, a um evento da imprensa e usa, inclusive, né, porra, dito popular. Cala a boca nada, cala a boca já morreu. Não se admite nunca mais nesse Brasil censura. Pô, legal, bacana. E agora a mesma pessoa vai a público e fala assim, olha, não se admite censura sob quaisquer condições. Mas nesse caso, tá? A gente vai tirar essa mídia do ar até o dia 31 só, porque é um caráter excepcionalista. Não, censura é censura. Não tem meia censura ou inteira censura. Censura é censura. De momento que você não possa falar aqui com o teu entrevistado, tu está sendo censurado. Você está limitando. Seguir uma pauta é uma coisa. Proibir a pauta é outra. Você seguir uma pauta aqui, direcionando um script para uma conversa, a gente consegue entender que você está dando, porra, uma temada aqui, ó. Você segue esse caminho aqui, que a gente tem essa pegada. Agora fala assim, ó, tá proibido falar sobre isso, tá proibido falar sobre isso, tá proibido falar sobre isso. Eu não viria aqui se eu tivesse proibido de falar, pô, tô proibido de falar de tudo, pô, então eu não vou lá, pô, eu te agradeço o convite aí, mas eu não vou, pô. Eu vou lá para quê? Fazer o quê? Terapia? Porque a partir do momento que eu vou falar só de coisas que não podem ser tornadas públicas, eu tô fazendo o quê? Uma terapia. Sim. E nesse caso, assim, eu até entendi teu ponto, mas é muito mais, vai muito mais além disso, né? Muito mais profundo do que isso. Porque, assim, um canal ou uma rede de televisão que quer comunicar X coisa numa atividade privada, eu até entendo. O problema é quando o Estado, com as suas instituições, diz que isso você não pode comunicar. Sim. Entendeu o que eu queria dizer? Sim, claro que Por mais sim. que eu fale pra você assim, porra, ô Gonça, tu não vai falar sobre professor, embora tu seja professor, Sim. porque o nosso canal aqui a gente não comunica isso. Beleza, é uma atividade privada, a gente tá aqui dentro de uma linha. Diferente é o Estado chegar e falar pra você, olha só, você como professor jamais pode criticar a classe de professor. E se você criticar, tu vai sofrer essa e essa e essa penalidade. É outra coisa totalmente diferente. Você fez um aparelhamento estatal ideológico. Exato. E assim, e isso é ruim para qualquer lado. Isso é desastroso. É isso aí que você. Isso aí isso é que eu tô claro. falando. O que acontece é que esse período de 20 anos de uma formação de uma geração e de um aparelhamento estatal já foi feito? Já foi concluído? Com toda certeza. Com toda certeza. Por apenas um lado, né? Por apenas o lado da esquerda. Com toda certeza.